Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Café com Política de hoje, que recebe Valentino Rizioli. Ele é o atual presidente da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais e uma figura central no fortalecimento das relações econômicas entre Brasil e Itália. Rizioli tem uma trajetória de mais de 25 anos no Grupo Fiat, preside o Grupo Esponetti Italiani e atua também na FIENG. Valentino Rizioli, é uma honra recebê-lo aqui para essa conversa no Café com Política. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, André. É para mim um prazer muito grande estar aqui e ter essa oportunidade desse diálogo que vamos ter sobre o Mercosul e sobre a União Europeia. Então vamos lá. Para começar, gostaria de falar sobre a recente missão oficial, do governo de Minas à Europa. O governador Romeu Zema, daqui de Minas Gerais, esteve em Veneza com o presidente da região de Veneto, Luca Zaia, e assinou um memorando de entendimento. O que esse acordo traz na prática, imediatamente para o mineiro, para as pessoas de Minas Gerais e para o nosso estado de Minas? É um acordo mais de tecnologias, ou seja, as empresas da região Vêneto. A região Vêneto é uma região entre as mais adiantadas na parte de tecnologia. E tem várias empresas, inclusive do Vêneto, presentes aqui em Minas Gerais. Mas, então, era uma integração de tecnologias que o Vêneto, as empresas vênetas, o estado do Vêneto traz aqui para Minas Gerais. Agora, então, vamos partir, quer dizer, para um outro ponto aqui, falando exatamente no começo da nossa fala aqui, que é o Mercosul, que a gente tem aí na pauta esse acordo do Mercosul e União Europeia. A gente está falando aí de um mercado livre, de comércio livre de 720 milhões de pessoas e um PIB todo combinado, a gente está falando de 22 trilhões de dados. Os dados mostram uma relação até de equilíbrio, como o Brasil vendendo 50 bilhões, a União Europeia vendendo o mesmo valor para a gente. Esse acordo da União Europeia aqui com o Mercosul, como é que o senhor vê esse futuro? A gente teve alguns pequenos entraves na França ali, mas ele já está bastante encaminhado, O acordo já está indo para frente, está passando através da aprovação dos vários parlamentos dos Estados da União Europeia, assim como vai acontecer aqui no Mercosul. Então, eu acho que toda essa parte deveria estar concluída antes do final do ano, pelo menos acho até outubro deveria estar concluída. Então, poderemos pensar já em um startup das relações econômicas. Ou seja, daqui a gente pensar no final do ano, agora com esse acordo já assinado, como é que o mineiro, como é que a gente que vive aqui em Minas Gerais, como é que a gente vai começar a ver algum resultado desse acordo? Bom, temos vários pontos, não? Como você sabe, o Minas Gerais é um exportador de produtos na Itália. São mais ou menos 1,2 bilhões por ano. E quais são os produtos? Temos agronegócio, ferrogusa, metalurgia, mineiro, celulose, produtos químicos, indústria de transformação e setor automotivo. Agora, aquele que estou enxergando é as novidades, o futuro. Por exemplo, em Minas Gerais temos aviação presente, tem a Embraer com 2 centros de tecnologia muito importantes, tem a Elibras com uma fábrica no sul de Minas e tem todos os fornecedores que podem passar a fornecer também os produtos deles na Itália. Outro ponto importantíssimo esse é a exportação
do café torrado, do café de alta qualidade. André, é uma luta que eu faço há muitos anos, porque realmente não é compreensível que o Brasil exporta somente grão verde. O Brasil tem condições, pode ter condições para poder fazer a torrefação aqui e, com essa torrefação, exportar esses produtos para o mundo inteiro, e nesse caso para a Itália. Como? Pegando a tecnologia da Itália, que é considerada provavelmente a melhor no setor de torrefação, e fazer uma fábrica aqui. Uma fábrica que eu já mandei fazer esse projeto, representa 700, 800 empregos. E nós estamos empurrando esse negócio há mais de 10 anos. Por quê? Exatamente para essas proteções alfandegárias que existem de um lado e do outro. Então, esse para mim vai ser extraordinário, porque o senhor imagina quando nós vamos exportar, poder exportar para o mundo inteiro, para a Itália, para todo o mundo, um produto tecnologicamente avançado e, sobretudo, de super qualidade. Então, esse é outro ponto. Sim. Depois temos, claramente, álcool, milho, frutas, por exemplo. Minas Gerais não exporta fruta para a Itália, muito pouco, quase nada. Nós temos aqui abacaxi. O abacaxi de Minas Mineiro é ótimo, provavelmente é o melhor do Brasil. É somente exportar. Uva, por exemplo. O Brasil, que Minas Gerais hoje é um bom produtor de uva, pode exportar uva em um período que na Europa não tem a produção. Então, por exemplo, o período de dezembro, janeiro e fevereiro. Na Europa é inverno. Período em que estamos, inclusive, né? Que exatamente. Dia está saindo uva daqui e indo para a Itália. Exatamente. Então, essa é outra vantagem. Depois temos as bananas, o pequi, por exemplo. Esse é outro ponto. O fato de poder... Polêmico pequi. Polêmico pequi. Mas o que acontece? Nós temos que divulgar os produtos mineiros lá na Itália, na Europa, no mundo. O mineiro tem que se abrir, e poder transmitir ao mundo o que é que tem de vantagem, o que é que tem de bom aqui em Minas Gerais para o mundo inteiro. Agora, o senhor falou sobre a torrefação do café, né? Sobre Minas exportar o café já pronto para o consumo, né? De alta qualidade. Falamos de uva também. É um mercado lá fora, o mercado europeu, é muito exigente no que diz respeito à qualidade. Não estou falando apenas no que diz respeito à questão sanitária, mas também do gosto do cliente também, certo. Da pessoa que vai tomar um café lá na Itália, feito aqui em Minas, torrado, produzido aqui em Minas, torrado aqui, e chegar até lá. A gente hoje, o senhor falou também de geração de empregos, né? Quer dizer, diretos ali, pessoas trabalhando. A gente tem mão de obra qualificada para fazer esse tipo de produção? Ou essa ainda é uma outra oportunidade para que se formem escolas de qualificação aqui para a gente poder atender esse mercado tão exigente? Afinal de contas, é um mercado que está acostumado com produtos de qualidade, né? Para a gente oferecer, a gente tem que falar, olha, isso está bom mesmo, né? André, você acertou em cheio. Exatamente isso. Quando eu falo de exportação de tecnologia da Itália para o Brasil, nesse caso do café, é exatamente isso. Exportar a tecnologia para a formação de mão de obra aqui no Brasil. E veja bem, o brasileiro, o mineiro, tem uma capacidade de absorver tecnologia enorme, superior aos europeus, superior aos americanos, superiores a qualquer outro. Tem uma velocidade de aprendizagem extraordinária, mas não estão trazendo vantagem disso aqui. Então,
esse é outro ponto que temos que olhar. A Europa, a Itália está disponível para fazer isso aí. É somente realmente começar, dar o início. Quer dizer, precisa de um start, né? Precisa começar, porque a gente precisa dessa evolução. O mundo hoje está muito mais interligado. Quer dizer, uma atitude nos Estados Unidos muda a política internacional, uma na Europa muda a outra política. A gente tem que se adaptar a isso também. Mineiro é aquela coisa de mineiro ser muito contornado por montanhas e querer ficar quietinho, né? Não contar muito para todo mundo, mas a gente precisa chegar nesse momento. Agora a gente pode falar também sobre a questão das oportunidades para a Itália aqui em Minas Gerais, que a Itália já exporta, né, bilhões de dólares por ano para o nosso estado. O senhor trouxe, inclusive, dados sobre o aumento dos produtos, tecnologias de máquinas, automóveis também. E infraestrutura, ferrovias e rodovias. Minas Gerais, o estado com a maior malha viária do país. Tem mais estrada aqui em Minas do que em qualquer parte do Brasil. Precisa melhorar muito ainda para a gente poder colocar produto na estrada, produto de qualidade na estrada, para poder chegar lá fora a tempo, né? O tempo é absolutamente fundamental, mas ter mais qualidade também, de um modo geral, para o mineiro e para quem quer vir para cá, né? Esse outro ponto, André, é extremamente importante. Veja bem, tem tudo aquilo que você falou da infraestrutura. É verdade. Nós temos, por exemplo, a parte de ferroviária. A parte ferroviária foi desmanchada. O Brasil, 100 anos atrás, era um dos grandes da rede ferroviária. Existia uma rede ferroviária extraordinária. Foi desmanchada, simplesmente desmanchada. O custo de transporte ferroviário é extremamente vantajoso, extremamente competitivo. Veja o caso Europa, que está investindo muito exatamente no setor ferroviário. Estados Unidos também. Para não falar da parte rodoviária. A rodoviária, infelizmente, ainda aqui em Minas, nós estamos sentindo, como os nossos empresários estão sentindo, o problema do custo enorme que estamos tendo, que tira a competitividade dos produtos mineiros. Um dos itens mais tristes da economia mineira é justamente o custo que nós estamos tendo da infraestrutura. Então, esse também é muito importante. Como também a parte da armazenagem. A armazenagem é extremamente importante. É o sistema de conexão entre rodovias, ferrovias, que deve ser integrado. Então, é um trabalho que a Europa, a Itália especialmente, está disponível, porque a Itália realmente, em fato de ferrovias e rodovias, não é segunda a ninguém no mundo. Então, as empresas de lá, são quase todas empresas particulares, mas tem também empresas públicas, estão disponíveis a vir aqui no Brasil para fazer. Já temos algum caso, por exemplo, no estado de São Paulo, a presença deles, mas eu falei que nós temos que ter aqui em Minas Gerais a presença dessas empresas. E depende muito de incentivo também, né? Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei curiosa. A pessoa fala, o empresário fala que quer investir nos Estados Unidos, colocar uma empresa lá, ele ganha de presente vários impostos. Quando se fala para um chinês que você quer colocar uma empresa lá, você ganha de presente uma estrada ferroviária. Fala, então vem cá, isso aqui tu sai daqui, onde você vai produzir, vai chegar aqui no porto e dali você vai poder exportar. O que está faltando para a gente aqui em Minas, para a gente mostrar que a gente tem tanto potencial assim? Porque é o que o senhor disse no começo, a gente precisa contar o que tem, né? Falou, olha, a gente tem aqui, a gente já tem uma malha viária que se
for reformada, reformulada, renovada, ela circula muito lugar, mas está tudo parado, né? Exatamente. Ferrovias aqui em Minas, a gente passa por cima, às vezes até pela própria estrada, você vê tudo parado, tudo meio que abandonado. E um trabalho que demorou anos e anos para ser feito, que está lá, né? Esperando alguém falar assim, opa, já tem um caminho, quer dizer, o caminho já está aqui, né? Precisa comunicação, mais comunicação. Precisa ter mais diálogo. Nós tentamos, como Câmara de Comércio, fizemos 2 missões com o governador Zema, fizemos outras missões com outros governadores antes. E para quê? Para divulgar o que Minas Gerais tem, as oportunidades que existem em Minas Gerais. Você precisa que os italianos conheçam Minas Gerais, conheçam a realidade daqui, que é uma realidade incrível, com grandíssimas oportunidades. Então, eu acho que esse é o trabalho que temos que fazer, que temos que continuar fazendo, e que, sem dúvida nenhuma, o acordo Mercosul-União Europeia vai facilitar e muito. A gente tem, em todo o país, né, como o senhor me disse, mais, a gente tem cerca de 1.000 empresas italianas aqui no Brasil. 250 dessas empresas estão em Minas Gerais. A gente tem 1/4 das empresas italianas aqui em Minas Gerais, que é um número muito expressivo, né? Mas pode ser muito maior. Pode ser. É somente conhecer. É somente fazer em modo que os empresários italianos conheçam Minas Gerais, conheçam mais Minas Gerais. Eu quero te falar mais. Dessas 250 empresas, sabe quantas delas não deu certo? Eu vou apostar aqui, nenhuma. Não, uma. Uma? Uma pequena, ficou aqui 2 anos e depois fechou e foi embora. Uma em 250. Eu fiquei curioso, por que ela foi embora? Foi embora porque ela não conseguiu transmitir a tecnologia dela para os clientes que deveriam precisar dessa tecnologia. Mas tá ganhando, porque de 250 uma vai embora. Não, ela vai voltar. Ainda vai voltar. Eu encontrei ele justamente nessa última missão que fizemos com o governador Zema. E perguntei para ele falou, não, nós vamos voltar já. Vamos voltar já. Em breve estarão aqui de volta, né? Exatamente. A gente tem, quer dizer, há uma expectativa muito grande em relação a esse acordo do Mercosul, e o que a gente muitas vezes pensa, o público de um modo geral, a gente não fala só para pessoas que entendem de todos os assuntos, mas a gente fica sempre esperando esse retorno, a gente fica esperando assim, o que representa, né, uma empresa italiana como, por exemplo, a Fiat em Betim, o que revolucionou toda a região aqui, a gente pode falar... Partindo dali mesmo, o senhor inclusive participou ali da escolha do lugar para ser a fábrica, que já tem quantos anos isso aqui? É um pouquinho. É um pouquinho, tem um tempo. 50. Ou seja, essa fábrica já tem 50 anos que ela está aqui. E o senhor participou. Às vezes... Aliás, esse ano vai ser o 50º aniversário. Esse ano, então. Quer dizer, fazendo 50 anos a fábrica da Betim, a fábrica da Fiat aqui em Betim, né? Aqui em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas, quer dizer, a instalação de uma fábrica desse porte numa região, ela revoluciona tudo, né? A própria cidade passa a desempenhar um papel novo ali e um papel mundial, né? Porque daqui se sai carro, vai para o mundo inteiro. Sim, veja bem, não é só o caso da Fiat, temos outras empresas italianas aqui que trouxeram novas tecnologias, como no setor da construção, por exemplo, tecnologia para redução de custo e aumento da qualidade de habitação e, portanto, essas são empresas que estão presentes aqui em Minas Gerais e, como elas, muitas outras que realmente estão contribuindo. Dessas 250, elas estão contribuindo realmente aqui em Minas Gerais para o desenvolvimento da economia aqui em Minas. Agora,
mudando um pouco aqui, falando sobre cultura e negócios, a Assembleia de Minas, aqui a Assembleia Legislativa, né, lançou recentemente a chamada Frente Parlamentar Minas-Itália, porque a gente é o terceiro estado com mais imigrantes italianos no Brasil. Como é que essa herança cultural e gastronômica, essas heranças podem avançar aqui também, incentivando o turismo? Quer dizer, existe a questão da cultura também, né? Gastronomia e outras formas de cultura também que a gente compartilha com a Itália, né? Você tocou em um assunto importante, turismo. Turismo. Eu sempre falo que o aposentado italiano ganha em média 2, 3 mil euros por mês. Então, onde é que ele gasta esse? Ele gasta na África do Norte, no Extremo Oriente, nas praias brasileiras, mas não em Minas Gerais. Por quê? Porque Minas Gerais não é conhecido. Nós temos aqui em Minas um valor histórico, Ouro Preto, Tiradentes, etc., enorme, maravilhoso. Quantos desses senhores turistas gostariam de vir aqui e gostariam passar 2, 3 semanas viajando para Minas Gerais? Sem dúvida nenhuma. É somente fazer os programas. E a gente vê, né, imaginando, quando a pessoa passa numa cidade como Ouro Preto, como Mariana, você vê a história na frente, né? A pessoa consegue ver ali, olha, esse casarão está aqui há 100 anos, há mais de 100 anos, então quer dizer, a pessoa tem essa oportunidade, mas ainda tem pouco, né? A gente vai a essas cidades e a gente vê que tem poucos turistas estrangeiros. Embora alguns que já tenham passeado por muitas partes do mundo, muitas vezes acabam vindo cair aqui em Minas Gerais também para conhecer a história que a gente tem. E agora, para a gente ir seguindo para o final aqui, diante, né, de todo esse cenário de acordos bilaterais e novas tecnologias para mineração sustentável e também agroalimentar, qual que é a mensagem que o senhor deixa para o empresário mineiro que ele quer investir ou exportar para a Itália? Ele está acompanhando a gente aqui no Café com Política e fala, eu gostaria de entrar nesse mercado, o que eu tenho que fazer? Como é que eu consigo levar o meu produto para a Itália? Veja bem, André, está aqui o presidente da Câmara de Comércio italiana aqui em Minas Gerais. É só nos contatar. É só nos contatar. Falar, pensar. E nós vamos ajudar ele, o empresário mineiro, a exportar para a Itália, inclusive fazer joint venture aqui no Brasil e lá na Itália. Porque o empresário mineiro, ele pode sim ter atividades na Itália, como os italianos podem ter aqui. Como? Através de joint venture. Para mim, a recomendação melhor é fazer joint venture nesse momento, porque junta realmente as forças do mineiro e do italiano. Agora, senhor vê, Minas Gerais é um estado atrativo no que diz respeito a impostos e oferta de tecnologia, de mão de obra. Minas Gerais está atrativa hoje ou pode melhorar muito ainda? Tem que melhorar muito. Muito mesmo. E repito mais uma vez. O mineiro, ele tem uma disponibilidade de aprender extraordinária, sensacional. É somente, realmente, trabalhar nessa parte de formação das pessoas. E aqui eu também queria te fazer quais são os efeitos que nós esperamos desse acordo Mercosul-União Europeia. Primeiro, claramente, aumento do comércio. Aumento de emprego, aquele que nós discutimos. Empregos qualificados. Bons empregos. E renda. A renda cria bons empregos. E bons empregos
criam renda. Então, são dois fatores muito importantes para redução de preço também, mais competitividade. Não vai ter mais proteções. Então vai ter competitividade e ter preços melhores para o consumidor. E, por último, mas não por último em ordem de importância, os ganhos ambientais e de sustentabilidade. Esse é um ponto que a Europa, a Itália já tem uma sensibilidade muito forte e que eu acho que aqui no Brasil também está começando, mas está no início ainda. Então, é um setor que vale a pena trabalhar. Ou seja, tem muita coisa pela frente, a gente está passando por um momento de mudanças drásticas de tecnologia, né? Inteligência artificial, tudo muito mecanizado, mas é isso que o senhor falou aí, me deu uma esperança diferente. Quer dizer, o pessoal fala que todo mundo vai perder o emprego, vai ser assim, mas a mão de obra qualificada, o raciocínio e a criatividade humana, nada nunca vai superar, né? Não tem como superar. Então, não vai ser uma inteligência artificial que vai fazer um café de qualidade, vai colher na hora certa, vai fazer tudo que tem que fazer. Ou seja, tem muita oportunidade pela frente. A gente mostrando o que a gente tem para oferecer, a gente consegue atrair essas pessoas para cá, consegue atrair esses empresários para cá e compartilhar, né? O que o senhor disse mesmo, compartilhamento, né? Exatamente. Olha, muitíssimo obrigado por sua estadia aqui com a gente por uns breves minutos, mas antes eu gostaria de falar uma outra coisa que a gente comentou da Fiat, que o senhor falou que assim não vai fazer 50 anos, que o senhor veio logo no começo. O senhor não vamos fazer conta, não. Mas da Itália para Minas Gerais, o senhor ficou aqui, né? O senhor não voltou mais, né? Voltou só para passear. Verdade. Eu realmente adotei Minas Gerais. Eu sou comendador da República Italiana, mas no mesmo tempo tenho orgulho de ter a cidadania honorária de Minas Gerais e de ter recebido a honra militar no mês de outubro pelo governador Zema, e que são para mim as duas bandeiras mais importantes que eu estou levando. Comendador da República Italiana e bandeira da Minas Gerais. É isso. Valentino Resioli, presidente da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, muito obrigado por estar com a gente aqui nesse breve período aqui de 30 minutos para a gente conversar um pouquinho sobre essas relações tão importantes e que precisam de muita atenção do poder público entre Brasil, União Europeia, mas especificamente aqui na nossa casinha, Minas Gerais e Itália, que é esse papel tão importante que a gente vai levar daqui para frente. Vamos esperar que isso tudo funcione bem e que isso tudo volte como resultado para a gente e tudo de forma sustentável. Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. A você também que esteve com a gente aqui até agora, muito obrigado pela participação, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal de O Tempo no YouTube e faça parte de uma comunidade de mais de 1.100.000 pessoas já inscritas no canal de O Tempo. É isso aí, o Café com Política de hoje fica por aqui. Até a próxima. Deu certo?